Vamos ler de novo. Gênesis 30, versículos 1 e 2. E vendo Raquel, que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. E ele disse: estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero? Esses dois versículos começam. Vocês lembram, eu pregava no domingo passado, que Lia, que era a esposa que o Jacó não tinha muita afinidade. Ele, na verdade, tomou Lia por engano, né? O Labão, o pai das meninas, acabou dando Lia em lugar de Raquel, primeiro porque Lia era a filha mais velha. Mas o Jacó, ele não se interessava muito pela Lia. Então ela era a esposa rejeitada. Você pode falar, mas o Jacó tinha duas esposas? Sim, ele tinha duas esposas. Isso é aprovado por Deus? Não. No início nós vimos que Deus, ele falou que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas o homem acabou se pervertendo e no final das contas nós vemos até que um homem chamado por Deus, tendo duas esposas, e Deus vai usar essas duas mulheres para gerar uma nação, gerar um povo para ele, povo santo escolhido para ele. Então Deus é Deus. Não adianta falar, mas se eu fosse Deus eu fazia diferente, eu fazia tudo mais certinho, mais bonitinho. Não, Deus, ele usa as coisas tolas para confundir os sábios. Deus usa as coisas fracas para confundir os fortes. Então Deus, ele usa a Lia em primeiro lugar. A Lia é aquela esposa rejeitada. Deus tem misericórdia, está escrito que ela reconhece isso, que Deus teve misericórdia, e o Moisés, que escreveu Gênesis, ele escreve que Deus teve misericórdia da Lia porque ela era rejeitada, desprezada, ela estava sofrendo. E Deus percebe o sofrimento dela e Deus resolve dar filhos a ela. E Deus deu 4 filhos logo de início para Lia. Veio primeiro Rúben, né? Depois Simeão, o Levi e o Judá. Então, nesse momento aqui, o Jacó já tem 4 filhos, mas com a Lia. Raquel não tinha filhos aqui. Imagine o Rubinho, né? O Rubens, o primeiro. O Rubinho já estava correndo lá, mais de 4 anos correndo para lá e para cá, chamando o Jacó de pai. O Jacó cuidando dele, já levando para ver as cabras, ensinando a pastorear. E sabe aquele relacionamento de filhos? As crianças ali em volta de Lia chamando de mãe. De repente Lia: ô Jacó, vem cá. Simeão está com uma dorzinha de cabeça, né? Colheu umas ervas para ajudar. E Raquel só chupando o dedo. Não tinha filhos. A outra com 4 filhos, e a Raquel, que era a mulher amada por Jacó, não tinha nenhum. Irmãos, é muito interessante isso. A gente precisa se pôr aqui no lugar. É muito fácil criticar, e até a Bíblia está escrita aqui que Raquel, ela teve inveja. Inveja é um termo tão ruim, né? Quando alguma pessoa chama a outra de invejoso, é um termo pesado. Ninguém gosta de ser chamado de invejoso. Ninguém gosta. Mas quando a gente se põe no lugar da Raquel, imagine o desespero, a aflição de uma mulher nessa época, querendo filhos, vendo a outra com 4 filhos, e ela nenhum, e ela está triste. Ela está sendo confrontada pela vida. Ela que se alegrou tanto porque Jacó a amou. Ela era a esposa amada, a esposa querida pelo seu marido, mas ela não tinha filhos. Isso gerou um medo nela, gerou um desespero. Então, quando nós não conseguimos atingir nossos objetivos, às vezes a gente pode até entrar num certo desespero, numa tristeza. É normal, quando nós estamos no sofrimento, nós como seres humanos às vezes sofremos dessa forma. E mais, irmãos, é tão difícil quando você quer alguma coisa e você ora e você pede para Deus, e de repente você vê até uma pessoa que nem crê em Deus, ela consegue aquilo que você está querendo.
Ela recebe aquilo que você está querendo, mas você que está orando. É você que está clamando. Aí você começa a questionar Deus. Você começa a perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Isso na melhor das hipóteses. Mas o pior de tudo é quando nós esquecemos que Deus está em todos os lugares e nós esquecemos que Deus é o dono de todas as coisas e entramos em desespero e queremos achar o culpado por algum insucesso, por algum fracasso na nossa vida. Que existem filhos que culpam os pais. Existem pais que culpam os filhos. Existem pais que falam para o filho, você não foi aquilo que eu planejei. Existem filhos que olham para os pais e falam, mas você não me educou de jeito, você não contribuiu com nada. Então, começa assim a achar um culpado para os nossos insucessos, para os nossos fracassos. Mas isso não resolve a situação. Achar o culpado por não ter dinheiro não resolve a situação. Achar o culpado por não ter tido um sucesso na vida, na área profissional, não resolve a situação. E muito menos aqui, buscar em homem uma solução para o problema também não resolveria. Então, em primeiro lugar, eu vejo que essa passagem vai nos mostrar o quanto e como nós dependemos de Deus para todas as coisas. E que nós somos tão fracos, impotentes, não conseguimos fazer nada se Deus não quiser que nós façamos. Veja aqui, a primeira esposa ali, ela era estéril também, de repente Deus tem misericórdia e abre o útero dela, gera filhos para ela, e ela reconhece que foi Deus. Se você ler, na semana passada nós vemos o texto, ela agradece a Deus, ela fala, Deus teve misericórdia de mim, Deus me abençoou com filhos. Ou seja, Lia era a mulher desprezada pelo marido, mas ela tinha um relacionamento com Deus. Se percebe isso, se percebe que ela estava clamando, ela estava orando, falando com Deus, pedindo filho para Deus, e Deus tem misericórdia dela. Eu não estou dizendo que Raquel não estava fazendo isso, mas nesse momento aqui Raquel tem uma atitude de desespero, e ela vai procurar um culpado. Vai procurar um culpado pela sua não fertilidade, pela sua esterilidade. Veja o que ela diz, vendo Raquel, que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã. Primeiro, tem inveja, vê a criançada correndo, vê o Jacó se apegando cada vez mais aos seus filhos, então ela tem inveja. Inveja é aquele sentimento de querer algo e não ter, e isso leva a pessoa a uma tristeza. Ela olha o que é do outro, a inveja e a cobiça, elas são irmãs gêmeas. Então está escrito que ela teve inveja de sua irmã. E o que ela faz? Ela vai conversar com seu esposo, e ela disse a Jacó, dá-me filhos ou eu morrerei. Ela vai pedir para Jacó um filho. Mas pelo diálogo aqui, você percebe nitidamente pela história dos dois, nós sabemos que Jacó não desprezava Raquel. Ele amava Raquel. Eles viviam como marido e mulher. Eles tinham um relacionamento íntimo, então não era esse o problema. Mas ela fala, dá-me filhos, ou seja, você é o homem, dá um jeito. Como se o Jacó fosse o culpado. Veja como o ser humano tem isso, né? Desde o jardim do Éden. Eu vou achar um culpado. Eu vou achar um culpado. Poderia ter diferente, né? Ter sido diferente. Ela poderia até ter conversado com seu esposo. O Jacó, estou vendo 4 filhos com ele, eu não tenho nenhum, estou muito triste por causa disso. Marido e mulher é para essas coisas também. É para contar os problemas, é para compartilhar as tristezas. Ela podia ter falado diferente.
mas ela cobra o Jacó. Eu não sei se você já teve a experiência de ser cobrado por alguma coisa que você não tem condições de fazer. É terrível isso. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós cobramos alguém. Sabe, até filho, você vê que um filho gosta mais de estudar do que o outro, por exemplo. E você fala para o outro, você tem que ser igual a ele gosta de estudar. Comparando. Eu já fui cobrado na minha infância. Né? O teu irmão sabe fazer tal coisa, você não sabe. Mas e daí? Eles têm coisas que são talentos. Se você falar para eu pintar um quadro, pode me dar o melhor pincel, a melhor tinta, a melhor tela, né? Nem sei o nome direito dessas coisas. Não vai sair nada. Vai sair aquele negócio, aquele círculo e de uns esqueletinhos assim. E olha lá. Não sei. Não adianta cobrar, eu não sei, eu tenho capacidade para isso. Tem coisas que nós não temos capacidades. E uma das coisas que nós não temos capacidade é produzir filhos. Como assim? Nós não temos. A palavra de Deus deixa muito claro que quem dá filhos é Deus. E se Deus não quiser dar, o casal pode se relacionar muito bem, viver muito bem, e não vão ter filhos. Fica muito claro aqui na palavra de Deus que é o Senhor que gera. Por isso que eu tenho um assunto que eu nem discuto abertamente, se é questão de aborto. Não tem o que discutir. Quem crê em Deus, nós queremos que Deus é que gera. Deus é que produz os filhos. Cada um de nós foi gerado por Deus. Não está escrito que Deus nos conheceu lá na eternidade, antes que tudo existisse. Nós já existíamos no coração de Deus. Então tudo está no controle do Senhor. Deus, Ele está no controle das mínimas coisas. Aquilo que nós não vemos, Deus vê. Cada criança que foi gerada por Lia, Deus conhecia ali todo o código genético, tudo, cada célula, cada detalhe. Mas agora Raquel, ela vai e cobra o Jacó. Dá-me filhos. E o Jacó, a gente percebe que o Jacó não era um homem de liderar a família. Tinha algumas falhas nele. Nós vamos ver uma verdadeira guerra entre essas duas mulheres, né? Depois virou uma guerra, né? Aqui já estava de 4-0 para Lia. Aí vira uma guerra. Então, dá-me filho, senão eu vou morrer. Qual é a reação do Jacó? Ele não fala, Raquel, senta aí, vamos conversar. Ó, Raquel, você sabe que o meu papel eu estou fazendo, mas não depende de mim. Olha, Deus teve misericórdia da Lia, então vamos conversar com Deus, vamos orar, vamos falar com Ele. Ele pode resolver essa situação. Mas na hora ele se ira. Olha, ele se acendeu a ira de Jacó, ele ficou bravo. Então já estava havendo uma tensão no casamento, já um certo conflito no casamento, porque eles não tinham filho. Raquel não tinha filho. Então o que o Jacó fala? Ele disse, estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero? Olha que coisa dura que ele falou para a esposa dele. Eu estou no lugar de Deus, Deus reteve o fruto do teu útero. Ou seja, você não gera filho porque Deus reteve, Deus não está querendo te dar filhos. Isso é uma verdade. É uma verdade, mas a forma com que ele fala com a sua esposa, poderia ter falado mais suavemente. Quando a gente tem alguma coisa dura, uma verdade para falar, às vezes nós não precisamos falar assim, com palavras duras, nós podemos falar de uma forma diferente. Então aqui vai ficar claro, pelas palavras do Jacó e pelo que nós já vimos aqui na própria palavra de Deus, é que Deus, Ele abençoou uma mulher para gerar filhos e a outra ainda Ele não tinha abençoado.
E eles tinham certeza que o Moisés, que escreveu Gênesis, ele estava ensinando o povo que Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono da fertilidade. Sabe, quando Moisés escreveu Gênesis, eles tinham saído do Egito. E o Egito, nós sabemos, lá é cheio de deuses, Deus da fertilidade, Deus isso, Deus aquele outro, eu nem conheço vocês, não procurei estudar sobre deuses do Egito, sei que tem um monte. Então esse povo tinha que perder esse costume de olhar para outros deuses, olhar para pessoas e olhar somente para Deus, o único Senhor. É isso que Jacó estava querendo dizer com essas duras palavras: eu não sou Deus, eu não posso te dar filhos. E essa é uma realidade. Nós somos totalmente improdutivos, miseráveis, se Deus não nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que está indo para o trabalho, você está indo reclamando. A pessoa vai reclamando, volta reclamando. Mas ela esquece que Deus a abençoou com aquele trabalho. E que é dali que ela está comendo, é dali que vem o fruto dela, é dali que vem a produção. Irmãos, Deus não gosta, Deus odeia a murmuração. Aqui essa mulher teve inveja, a inveja cega. A inveja, ela cega a nossa razão. E um ser racional, um ser inteligente, um ser que pensa, que para, que analisa as coisas, ele vai crer em Deus, ele vai confiar em Deus. Você já reparou quando nós estamos nervosos, preocupados, nós perdemos a razão? Nós fazemos coisas, nós falamos coisas que não deveríamos fazer, que não deveríamos falar, porque nós somos impulsionados pelos nossos sentimentos. E veja que inveja é típico do sentimento de um ser caído chamado ser humano. A inveja, ela põe uma venda em nossos olhos. Raquel esqueceu que o dono da vida era o Senhor, era o nosso Deus. Aí o que ela faz? Ela toma uma decisão. Ela pega, como aconteceu lá com a Sara e Abraão, ela pega a serva dela. Ela falou: deite com a minha serva aí, Jacó, daí você gera um filho com ela, e o filho dela nasce sobre os meus joelhos, e daí vai ser meu. Arrumaram a mãe de aluguel, novamente acontece isso na história. Isso alivia a dor dela, porque aí nasce um filho, ela põe o nome de Dan, que significa juiz, né? Ela fala: Deus me julgou e agora eu tenho um filho. Na verdade era um filho que foi gerado por Jacó e a sua serva, mas que nessa época era um costume, quando a mulher não gerava filho, ela pegava a serva e mandava se deitar com o marido para gerar filho para o casal. Então, estava aqui surgindo a nação de Israel. Aí nós olhamos por um outro aspecto. Quando nós nos aproximamos das pessoas, é como quando você vai dar conselho para alguém, para um casal, para uma pessoa. Você vai ouvir aquela pessoa, você vai se aproximar dela, você vai pegar a tua lente e se aproximar bem. Você vai ter aquela conversa ali com aquela pessoa, você está próximo a ela, você está vendo somente a situação dela. É isso que nós estamos vendo aqui, nesse texto. Nós estamos vendo um casal até discutindo aqui por não ter filho. Nós estamos vendo um casal aqui nervoso, preocupado por não gerar filhos. Nós vemos agora ela dando a serva para o Jacó gerar um filho também. Nós estamos fechando bem a nossa lente em cima aqui só de uma família. Mas quando nós nos distanciamos para a visão de Deus, o que Deus está fazendo, não dá a impressão às vezes que Deus não estava aqui, mas Ele estava. Deus, Ele estava, sabe onde? Sentado no trono dEle, governando todos os acontecimentos, cuidando para que a nação de Israel fosse formada. Deus não estava agora preocupado se aquele filho era da serva ou não era, se a mulher que não era
tão amada como a Raquel gerou os primeiros 4 filhos da nação de Israel. Não, Deus não estava preocupado com isso. Deus simplesmente estava sentado no trono dele, governando todos os acontecimentos. E enquanto as mulheres depois vão entrar num conflito para ver quem gera mais filho, enquanto Jacó está sendo cobrado, enquanto essas coisas estão acontecendo ali, Deus está no trono dele, governando céu e terra e todos os acontecimentos. E a nação de Israel vai ser formada. As 12 tribos de Israel vão ser formadas, porque cada filho dessas mulheres, cada filho de Jacó, ele teve 12 filhos e mais uma filha de Diná, nós vamos ver, mas os 12 filhos geram 12 tribos que dão origem à nação de Israel, que é um povo, uma nação escolhida para adorar a Deus. Veja como é que Deus é. Então às vezes nós estamos preocupados ali com a nossa vidinha, com os acontecimentos que estão à nossa volta, e nós devemos sim fazer a nossa parte, nós devemos trabalhar, devemos produzir, devemos conversar uns com os outros, mas nós temos que saber, temos que entender que Deus está governando todas as coisas, todos os acontecimentos, todos os detalhes, e isso nos dá uma segurança para viver. Você só saiu da tua casa hoje e veio para esse lugar porque Deus assim o quis, Deus permitiu. O Manuel estava falando aqui empolgado das coisas, da alegria de servir a Deus. Por que nós temos isso? Por que que o outro não tem? Por que que tem gente que não está nem aí ir no culto ou não? Acontece que você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não há nenhum ser, não há nenhum homem que seja capaz de produzir um homem espiritual. Assim como o Jacó está dizendo aqui, eu não sou Deus, mulher. Eu não posso fazer nada. Assim somos nós hoje. Não adianta nada nós cobrarmos uns aos outros. Ei, você não ganhou nenhuma alma. Nenhum de nós ganha alma. Nenhum de nós salva ninguém. Nenhum de nós gera filhos espirituais. Claro que num sentido de pregação, né, como Paulo chamava Timóteo de filho, mas ele sabia, ele ensina que quem gerou aquele novo homem foi o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Eu lembrei de ontem, ou anteontem, sei lá, um rapaz foi no grupo da igreja, um homem herege, dizendo que Jesus foi gerado por Deus, então Deus é Pai, então o Espírito Santo tinha que ser feminino, porque senão não ia gerar Jesus. Irmão, isso é absurdo, não sei de onde que tira. O ser humano herege, ele é criativo. Na Bíblia não está escrito isso. Deus é Espírito. Deus não tem sexo, Deus é Deus, está acima. Quem criou homem e mulher foi Deus. Deus é Espírito. Nós devemos adorar o Espírito em verdade. Então, o que gera uma alma? Nós não temos capacidade, irmãos, de gerar uma alma. Nós não temos capacidade de converter nossos filhos, nossos parentes. Às vezes até os pastores são cobrados, né? Por quê? Porque não tem mais gente. Porque meu parente não se converteu. Irmãos, o que nós podemos fazer foi o que Elia fez. Nós podemos clamar a Deus e pregar o Evangelho, se Deus não vai fazer. Mas nós não temos essa capacidade. Eu estava vendo num livro, não sei qual, um homem que estava contando a respeito de outro que se dizia evangelista. E esse outro falou, olha, eu preciso de 15 minutos para fazer uma pessoa aceitar Jesus. Num voo doméstico, voo rápido, eu faço aquela pessoa que está do meu lado aceitar Jesus. Aí o escritor do livro falou, esse homem deve ser o homem mais chato do mundo. Que você tem que usar 15 minutos para outro falar, eu aceito Jesus, você tem que dizer, tá bom, rapaz, eu aceito Jesus, fica quieto.
Isso não é evangelismo. Nós não temos esse poder. Por isso que Jesus disse: vão, ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que é isso? Esse é o meio de Deus para salvar o perdido. Eu acho interessante agora, quem não conhece as doutrinas da igreja, as verdadeiras doutrinas, fala: por que vocês vão evangelizar? Vocês não falam que Deus já escolheu? Mas é bem por isso que nós evangelizamos, porque nós sabemos que Deus tem os escolhidos dele. Por isso que nós pregamos o evangelho a toda criatura como Jesus mandou pregar. Mas nós sabemos que somente aquele que o Espírito Santo transformar o coração é que vai se tornar um filho de Deus. Porque, como disse o Jacó aqui, é Deus que resolve. É Deus que gera. Deus gera filhos naturais e Deus gera filhos espirituais. Veja que tudo está nas mãos de Deus. E aí nós vamos nos tornando cada vez menores. Nós não vivemos mais na época onde nós falávamos: foi tal fulano que ganhou tal alma. Então não saibamos isso. Nós estamos vivendo. E podemos passar momentos de dificuldade. Mas não vai resolver eu me espernear e tentar achar o culpado. Pois Deus é o dono de tudo, Ele é o dono do tempo, é o dono de cada detalhe. E isso é maravilhoso, Deus ser o dono do tempo. Porque tudo vai acontecer no tempo determinado por Deus. Raquel aqui não sabia. Ela estava gritando, ela estava nervosa, ela estava brava até com seu esposo. Ela não sabia que mais para frente ela teria os filhos dela mesma, porque está escrito que Deus abriu o útero dela para que ela gerasse filhos. Não adianta a gente gritar, não adianta desesperar, nós não vamos acrescentar nada à nossa vida. Não adianta nós ficarmos ansiosos. Jesus pregou sobre isso. Então confiamos em Deus. Aprendamos com o Senhor, que no tempo do Senhor Ele vai estender sua mão misericordiosa para nós. E vai nos socorrer. E vai cuidar, porque nós somos o seu povo. Confie em Deus. É isso que Ele quer de cada um de nós. Na prática isso funciona perfeitamente. Deus está aqui. Assim como nós estamos ouvindo a pregação, Deus está vendo a palavra dele sendo ministrada. E esse é o conforto para o nosso coração. Nós estamos totalmente na dependência do nosso Pai. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Vamos ficar em pé?